Vivemos em uma época que parecer ser importa mais do que realmente ser. Olhamos as casas, os lares, as famílias dos cristãos e elas parecem estar muito bem, obrigado. O estereótipo externo, aquela aparência estética toda corrigida, parece que vivem uma vida fluida, funcional, mas na verdade a grande maioria está gritando por dentro, no máximo da sua tolerância, prestes a explodir, porque ao invés de viver a graça do Filho de Deus e o que ela promove, e o que ela promove de verdade é que todas as áreas da vida, os 11 pilares da vida, estejam todos eles fortalecidos de forma abundante, porque Deus, ele equaliza, ele é o equilíbrio de tudo. Se eu sou portador do Espírito Santo, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, logo todas as coisas vão sendo organizadas. Eu não estou falando de prosperidade financeira a troco de uma vida religiosa, porque essa troca nos púlpitos acontece muito. Se você for fiel, obediente a Deus, Deus vai te abençoar. No meio da teologia dos mercenários, se você der o dízimo, se você der bastante coleta, como fazer contribuições, Deus vai te recompensar, multiplicando aquilo que você deu. Chegam ao cúmulo de dizer que você talvez tenha, ou talvez não, as afirmações são que você vai ter um saldo positivo para quando precisar de um milagre, é só cobrar a Deus. Olha, naquela época eu coloquei uma grana aí, eu ajudei o pobre, agora estou precisando de um milagre. Então, esses componentes corrosivos que são pregados nos púlpitos das igrejas enviesam o povo para um relacionamento tóxico que não é com Deus, porque Deus não está disponível para esse tipo de relacionamento. Então, quando você olha para os lares e eles parecem funcionais e felizes, mas com uma carga pesadíssima de religiosidade. Tem pais e mães que querem validar a sua própria santidade no comportamento dos filhos, e aí debaixo de muito de julgo mesmo, ditatorial, um julgo ditatorial sobre as crianças, eles são obrigados a ter a aparência de crente e decorar canções, fazer orações e participar de movimentos dentro da igreja com uma certa força de imposição, porque os pais não são exatamente líderes, e sim chefes. Sabe a diferença de líder e chefe? Que chefe manda e líder lidera por exemplo, ele arrasta pelo exemplo. Aquela frase, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, é muito aplicável dentro da casa de qualquer um. Nós temos que educar os nossos filhos a partir do exemplo. Bom, o que eu quero dizer sobre a religiosidade? Ela invade, infiltrando em todas as áreas da vida. Primeiro, mexe na expectativa financeira. Começa a pensar que ter dinheiro pode se parecer com benção, e aí ok, ou ter dinheiro é algo carnal e mecânico e humano demais, materialista demais. Outro lado é a vida íntima, começa a ferir este pilar da vida, porque entende que aquilo é errado diante de Deus, é pecado diante de Deus, não entendendo que o casamento é o único espaço que nos dá liberdade para ter vida sexual. Fora dele não há nenhuma liberdade, não há autorização divina. Nós precisamos ter o casamento para ter a vida íntima. Bom, outro lado, o pai se torna, a mãe se torna muito amável dos de fora, ou o pai principalmente, amigo, amável, amoroso, paciencioso com todo mundo de fora, mas em casa uma cobrança exacerbada, porque ele precisa provar que ele é um homem de Deus pela aparência da esposa e dos filhos, e aí começa a colocar uma régua como o jugo dos fariseus. Olha, você precisa estar assim, não faça assim, não se veste desta maneira, não usa isso, não faz aquilo outro. Eu não estou falando de indecência. Ele força uma padronagem expectada dentro do meio religioso que ele vive, para então os olhos dos outros os ver como alguém aprovado, quer ser aprovado pelos homens a partir da estética cristã, do estereótipo, na verdade, cristão. E isso é a religiosidade impregnando a casa. E ao invés de curar a casa
como a graça cura, isso adoece o lar. E um lar adoecido não tem como ser funcional. Esse casamento começa a ter prazo de validade. E você pode fazer uma pergunta com bastante propriedade. Digamos que tem um casal me assistindo agora e eu vou perguntar para vocês dois: da vossa vida íntima, da vossa vida conjugal, tira o sexo e vê o que sobra. Do teu casamento, se eu tirar os filhos, o que realmente sobra? Se eu tirar a construção que você está construindo, os teus parentes, a tua família, que você precisa mostrar que está bem, se eu tirar os irmãos da igreja, que ficam olhando, ver se você está bem, casado, tudo certinho, se eu tirar tudo isso, o que é que sobra? Se eu tirar o tempo que vocês passam preocupado com as coisas que tem que pagar, os projetos, os cursos, a família que tem que ajudar, os filhos na escola, se eu tirar isso tudo, qual é a qualidade do tempo que vocês passam junto? O que vocês conversam? Vocês realmente têm um casamento aí? Ele está acontecendo? Ou vocês estão no automático porque precisam estar juntos para continuar pagando as contas, para continuar criando os filhos, para continuar tendo aparência de bem casado para a família e para a igreja? E se tirar essas coisas, sobra alguma coisa do teu casamento? Faz essa conta, e se você vê que está sobrando muito pouco ou nada, entenda, você tem que mudar e corrigir a rota do teu lar, porque a religiosidade, a aparência externa não garante em absolutamente nada a tua felicidade, nem o sucesso do teu matrimônio. Deus não vai receber você no último dia e aprovar o pilar casamento se você viveu nessas condições, porque o chamado para o casamento não tem a ver com parecer, e sim com ser. Você parece casado, mas você realmente é uma pessoa que vive o propósito do casamento, que em primeiro impacto é renúncia das minhas vontades em prol das dela, renúncia da minha felicidade em prol da felicidade dela. E na outra ponta ela faz a mesma coisa, ela renuncia às vontades, os sonhos e a felicidade dela para promover a minha. Desta forma ambos se completam numa união idealizada pelo Todo-Poderoso, que se tornaria uma união infalível se obedecesse tais critérios. A religiosidade impregna a casa com preocupações sobre a igreja, com compromissos da igreja, com a agenda da igreja, com o que a igreja vai pensar, e esquece que a família precisa de um tempo só. Eu conheço famílias que só saem para participar de coisas relacionadas à vida cristã, não saem para um momento entre eles, de diversão, de lazer, de passeio, ou para assistir algo, para descansarem juntos. Não acontece. Toda a programação familiar gira em torno da vida na igreja. Isso não é vida, isso é fardo religioso, e Deus não te chamou para isso.